Agora sim, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer muito grande te receber aqui no 5A Gestão por Resultados. Hoje é o 5º treinamento, um conteúdo, um tema muito especial. O tema dessa noite mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente que já trabalhou comigo e que ainda trabalha comigo. E eu torço muito para que o que você vai ouvir aqui de mim essa noite gere uma transformação significativa, te leve na direção daquilo que você está buscando para a sua vida pessoal, familiar, profissional, para a sua vida como um todo. Embora o treinamento esteja voltado para líderes empresariais, eu acredito que os benefícios de um treinamento como do conteúdo que a gente vai ver hoje, ele é benéfico para todas as pessoas. Todo mundo quer ser bem liderado. A imensa maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, eu nunca conheci uma pessoa que não queira ser bem liderada. Já parou para pensar nisso? Todo mundo quer ser bem liderado. Todo mundo quer um bom síndico no prédio. Todo mundo quer um bom pai e uma mãe. Todo mundo quer um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente. Todo mundo quer um líder imediato na empresa. Bom, legal, ótimo de preferência. Todo mundo quer ser bem liderado. Mas será que a gente tem bons líderes no mercado? Será que a gente tem bons líderes na universidade? Nas escolas? Ou será que nós nunca paramos para estudar a liderança? Será que nós nunca paramos para pensar mais profundamente a liderança? E entender que liderança é uma coisa absolutamente pessoal. E uma vez que cada pessoa é de um jeito, eu preciso fazer adaptações de um determinado livro, de uma determinada apostila, de um determinado treinamento para o meu perfil. O que eu vou te trazer essa noite não é uma verdade acabada, mas pode te ajudar a refletir e te levar numa direção muito melhor na entrega de resultados, tanto do ponto de vista de relacionamento, quanto do ponto de vista de resultado empresarial propriamente dito. E aqui você pode fazer uma associação para a família, para a universidade, para inúmeras outras possibilidades quando o assunto é resultado. Joia? Muito bem. O que a maioria dos empresários fala é que não consegue perceber no brilho dos seus colaboradores, no olhar dos seus colaboradores, um brilho, um comprometimento, um sinal de que ele está engajado com a empresa. Essa fala é muito frequente. No treinamento número 4, treinamento anterior, eu mostrei para vocês, aqueles que participaram do treinamento anterior, como que a gente pode engajar um colaborador e usei o exemplo da pirâmide de Maslow. O que a gente precisa oferecer que contrapartida, que partida a gente tem que dar na qualidade de empresário para que haja uma contrapartida desse colaborador. Nessa noite a gente vai muito além. A gente vai falar de maneira bem refinada e bem detalhada sobre gestão de pessoas e gestão de processos pela ótica do líder e não pela ótica do RH. Eu falo sobre liderança há muitos anos. E eu faço isso porque eu fui um líder muito ruim. Eu fui estudar liderança porque eu não conseguia performar como líder. Eu vou contar um pouquinho dessa história daqui a pouco. Eu vou te contar como eu exerci funções de liderança, que tipo de dificuldades eu passei e como é que eu tornei essas dificuldades um motivo de estudo que já alcançou mais de 5 mil empresários, talvez muito mais do que isso, Brasil afora. Legal? Mas as minhas palestras, quando eu falo ao vivo, quando eu tenho uma plateia, eu sempre faço uma brincadeira que é a seguinte. Eu começo a perguntar qual é o cargo das pessoas, qual é a função das pessoas que estão participando daquele treinamento, daquela palestra sobre liderança naquele dia, naquela noite, naquele seminário, né? Geralmente eu faço isso na abertura. Eu quero compartilhar com você uma coisa que explica por que todo mundo quer ser bem liderado, mas por que é tão difícil encontrar bons líderes. Eu pergunto quantos professores nós temos aqui, e aí as pessoas começam a levantar a mão. Então eu pergunto quantos supervisores, e outras pessoas levantam a mão. Então eu começo a estimular as pessoas da plateia a se entreolharem.
a olharem para um lado e para o outro para verem quais são os cargos que estão presentes ali naquela noite. Não é? Então eu pergunto, nós temos gerentes aqui essa noite? E várias pessoas levantam a mão. Coordenadores, diretores, as pessoas continuam levantando a mão. Quantos pais e quantas mães nós temos aqui essa noite? Um monte de gente levanta a mão. E eu faço a última pergunta, que é a pergunta derradeira, que vai fazer toda a diferença para o entendimento sobre liderança naquela noite. Finalmente, então, eu pergunto, quantos líderes nós temos aqui nessa noite? Poucas pessoas levantam a mão. Numa plateia com 800 pessoas, 1000 e poucas pessoas, eu fiz quase todo mundo levantar a mão enquanto eu perguntava quais eram os cargos. Vamos dizer que 80% a 90% das pessoas ali exercem algum tipo de cargo de liderança ou são pais, são mães ou são professores universitários, por exemplo. Quando eu pergunto, quantos aqui são líderes? E eu faço um silêncio proposital depois dessa pergunta. Os rostos mudam, os semblantes mudam, as pessoas ficam com cara de quem está com mente autorreflexiva, tá? E digamos, numa plateia com 1000 pessoas arredondando, eu diria que 50, 40, 60, no máximo pessoas vão levantar a mão espontaneamente, assim, quando eu faço a pergunta quantos líderes nós temos naquela noite. Mas antes da mão chegar lá em cima, você repara que a pessoa fica assim, ó. Metade hesita, tá? A outra metade levanta de uma vez. Como é que pode um gerente, um diretor, como é que pode um presidente, um pai, uma mãe, não se enxergar como líder? A liderança é um exercício natural da humanidade. Ela não cabe só a quem tem o cargo de liderança. Você pode ser líder sem ter cargo algum. Existem inúmeras formas, inúmeras nomenclaturas e categorias de líder, dependendo do tipo de livro que você vai ler. Eu já li muitos livros sobre liderança, mas o que eu vou te ensinar aqui, ou pretensiosamente falando, que vou ensinar, né? O que eu vou compartilhar de conhecimento com você aqui essa noite, e talvez aí eu consiga ensinar alguma coisa, talvez não, mas o meu papel aqui é compartilhar conhecimento, não está baseado no livro A, B, C ou numa fusão deles. Está baseado em muitos anos de experiência que começaram com um sofrimento. Quando eu fui promovido a primeira vez, eu tinha 23 ou 24 anos, hoje eu tenho 47, e eu passei 2 anos numa transição muito difícil de uma pessoa que tinha um cargo, comum numa empresa, um cargo de vendedor, e passei a um cargo de supervisor. Depois eu tive outras promoções. Eu estou me referindo ao Grupo Estado de São Paulo. Legal? Ao Estadão. Trabalhei lá 11 anos. 9 anos eu exerci cargos de liderança. Então, eu vou te contar essa noite como que eu consegui transformar a minha mentalidade sobre liderança. Eu não parei de estudar, eu comecei a modelar outros líderes, eu comecei pelos meus pares, eu trabalhava numa empresa que tinha muitos funcionários, mais de 3.000 funcionários, e o setor aqui do Rio de Janeiro devia ter 300, alguma coisa assim. E só na área comercial tinham mais de 100 pessoas. Então eu tinha líderes, eu tinha pares que eram líderes muito melhores do que eu. E eu, depois de ler tudo que você puder imaginar sobre liderança na época, eu resolvi observar detalhadamente cada um daqueles líderes. Eu não sabia, mas eu sou metamodelador. Naquela época eu já era metamodelador. Que papo de metamodelador é esse, Mansur? Eu tenho facilidade de combinar variáveis que normalmente não se combinam, que usualmente não são combinadas. Então eu comecei a observar aquelas pessoas, os meus pais, e comecei a ver por que alguns deles eram melhores na gestão de pessoas do que eu. Eu era muito bom com os processos. Talvez eu fosse, mesmo recém-promovido, um dos melhores ali com os processos. E isso foi crescente, eu me tornei cada vez melhor com os processos. O meu desafio eram as pessoas. E fazendo essa modelagem, eu aprendi coisas muito interessantes. Só que como líder da área comercial, eu tinha uma equipe, primeiro com 6 pessoas, depois 8, 10, 12, e a equipe foi crescendo. Eu fazia acompanhamentos, então, para vender anúncio publicitário. Eu trabalhei em área comercial com marketing, né? Era a mídia impressa, Yellow Page, um segmento de mercado
na época, muito prostituído. Nós éramos talvez os mocinhos do segmento de mercado. E seguramente éramos os mocinhos, eu não estou dizendo que os outros eram bandidos. Então, eu tinha a oportunidade de conversar com muitos diretores, muitos proprietários de pequenas e médias empresas. Para quê? Para vender anúncios publicitários, para acompanhar a minha equipe numa negociação. E eu resolvi começar a observar o estilo desses líderes. E eu via que tinha líderes que eram muito ruins, eu esperava na recepção e visitava aquela empresa 3, 4, 6 vezes por ano e via como era o relacionamento dos liderados com aquele líder. Muitas vezes não era bom e isso se multiplicava, mas em algumas empresas era diferente. O clima, o astral, a temperatura, a ambiência era diferente. E quando você ficava frente a frente com o líder, você percebia que o líder era diferente. Mas diferente em quê? Eu quero compartilhar um pouco disso com você essa noite. Eu comecei a modelar dezenas, depois centenas, depois milhares de líderes. Até que eu desenvolvi uma teoria em cima dessa modelagem que eu comecei a fazer. Nós estamos falando aqui, eu não pensei em data, mas eu ingresso em 96, 98, sou promovido. Nós estamos falando aí do ano de 1999, ano 2000, né? Para a turma nova aí que está me assistindo, eu sou do século passado. Paciência. E, aliás, do milênio passado, né? Então, eu tive a oportunidade de criar uma teoria, desenvolver uma teoria, rascunhar essa teoria há muitos anos, e em 2005, essa teoria virou um mapa de perfil. Eu comecei a aplicar esse mapa, baseado em muita coisa que eu vi, muita transformação que eu fiz comigo. Agora eu queria saber, em 2005, se eu era capaz de ajudar outros líderes a se transformarem também. E foi ali que começou a minha jornada no segmento de consultoria, treinamento e desenvolvimento humano, empresarial. 2 anos depois eu ia pedir demissão do Estadão e ia montar a empresa que eu tenho hoje, que é a Prosperar Brasil, prosperarbrasil.com.br. Muito bem, o mapeamento de perfil começou e os resultados começaram a mostrar, a confirmar. Eu dava o feedback e dizia, ok, o mapa está dizendo isso. Você confirma? E a pessoa regalava os olhos e dizia, como é que pode você em tão pouco tempo me descrever com tanta... Talvez assim, pessoas que trabalham comigo aqui há 5, 10 anos não me descrevam dessa forma. E eu falei, bom, parece que está funcionando. Aí depois de um tempo eu comecei a perceber o seguinte, eu mapeei aquela pessoa, e daí? Como é que eu faço essa pessoa agora? Como é que eu ajudo essa pessoa a mudar aquilo que ela acha que não está bom? Então foi quando eu comecei a preparar alguns treinamentos e hoje você vai ver um fragmento desse conteúdo. O conteúdo de hoje é do Seminário Encontro de Líderes, o CEL, Seminário Encontro de Líderes. Eu brinco dizendo, quer aprender a liderar? Vem para o CEL comigo, que a gente vai ter a melhor referência em liderança, lá no CEL, no Seminário Encontro de Líderes. E eu comecei a propor algumas intervenções para esses líderes. Provavelmente algumas pessoas que estão assistindo aqui nesse momento, essas pessoas já treinaram comigo e treinaram liderança. E talvez elas queiram colocar algum comentário agora sobre alguma experiência que elas tenham passado. E o que aconteceu foi, muitos líderes começaram a mudar de perfil, a fazer uma mudança consciente. Você só pode mudar alguma coisa em você mesmo quando você tem consciência daquilo que precisa ser mudado. E aí você vai adotar uma estratégia, você vai buscar uma referência, um recurso, uma ferramenta para fazer essa mudança. A partir do momento que aquelas pessoas, aqueles líderes, começaram a se conscientizar, eles sentiram a necessidade de buscar uma transformação. Então, 60, 90, 120 dias depois, eu aplicava o mapa novamente. E surpresa, o mapa estava mudando, o mapa estava começando a mudar. Eu vou te contar essa história em detalhes, oferecendo um conteúdo de alto nível essa noite. Talvez você daqui a pouco se pergunte, é sério que esse conteúdo é de graça? É sério e vai ser de graça. O método 5A não vai ser de graça o tempo todo. Ele não vai ser uma cortesia o tempo todo. O método 5A é pensado como uma mentoria semestral, com 6 meses de transformação, voltado para pequenos e médios empresários de todos os segmentos de mercado, e ele é focado em gestão de pessoas e gestão de processos em 5 áreas críticas. E nessa noite, te dando um conteúdo de alto nível, como cortesia, você vai entender por que a Prosperar Brasil, a minha empresa de consultoria,
atua nessas 5 áreas há tantos anos e por que ela faz do jeito que faz. Nessa noite você vai entender por que eu falo tanto, como é importante você trabalhar a gestão de pessoas e a gestão de processos simultaneamente em 5 áreas críticas para transformar uma pequena ou média empresa. Então, pessoal, vamos seguir aqui. Eu vou mostrar para vocês uma foto agora. Nossa, isso tem muito tempo, eu não tinha sido nem promovido ainda. Lá da UESP Mídia, do Grupo Estado de São Paulo. E olha que barato, gente. Eu passei 11 anos nessa empresa. Passei 11 anos e foi um aprendizado fora de série. Tem pessoas extraordinárias nessa foto. Pessoas que, de várias maneiras, fizeram diferença na minha vida. Eu estou ali de camisa branca, né? De óculos, tem 2 de camisa branca e de óculos. Obviamente eu sou o que tem mais cabelo, né? Eu ainda tenho um pouquinho mais de cabelo do que os 2 que estão ali de camisa branca. E essa foi uma grande escola. Eu passei 11 anos no Estadão, 9 anos com cargo de liderança. Quando eu deixei o Estadão, eu estava tocando a maior operação comercial aqui do Rio de Janeiro. E eu escolhi sair para montar a minha empresa de consultoria, a Prosperar Brasil. Não foi uma saída fácil, foi uma saída difícil, porque eu há alguns anos já tinha o melhor resultado em gerência comercial. Eu tinha uma equipe de grandes contas, né? E um empregador não quer te liberar quando não tem motivo para te liberar, né? Mas eu estava vocacionado para treinamento e desenvolvimento, e foi nessa empresa, foi nesse ambiente, com essas e muitas outras pessoas, que a lagarta virou borboleta, né? Eu deixei de ser um líder, eu era odiado. Se você tem alguma dificuldade com liderança, fica tranquilo, provavelmente não chega nem perto dos problemas que eu passei. Foi bastante difícil para mim, principalmente pela idade, né? Eu era muito menino, e eu aprendi com as dores, sabe? Eu fui forjado pelas dores da falta de discernimento para liderar pessoas com perfis completamente diferentes. Outro ponto na época é que a equipe tinha uma idade média muito maior do que a minha, né? Então, essas coisas todas me levaram a, pela dor, pelo sofrimento, eu disse no treinamento anterior, a gente tem 2 molas motrizes, a dor e o prazer. Então, nesse momento, eu aprendi pela dor. Eu levei uns 2 anos para conseguir descolar rótulos. Quem treinou comigo já ouviu dizendo, tem rótulos colados na tua testa. Por quê? Porque eu tive rótulos colados na minha. Eu já tinha mudado há muito tempo, mas as pessoas continuavam me olhando como um Gandhi Mansur de 1, 2, 3 anos atrás. Né? Muito bem, a Prosperar Brasil, para aqueles que ainda não viram, para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez, é uma empresa de consultoria. Conforme eu já expliquei, atua em 5 áreas críticas: liderança, atendimento, vendas, inteligência financeira e RH estratégico. E essas 5 áreas são trabalhadas de forma sinérgica e harmônica em forma de gestão de pessoas e gestão de processos. Você vai entender a fundo por que você, na qualidade de um líder empresarial, precisa dominar as 5 áreas, tanto pela gestão de pessoas quanto pela gestão de processos. Eu sei que nessa noite temos aqui algumas pessoas convidadas que exercem cargo de liderança, mas que não carregam nos ombros o CNPJ da empresa, né? Você não é o dono da empresa. Certamente você também vai se beneficiar muito do conteúdo de hoje, mas você vai reparar que ele é formatado, ele é pensado para os micro, pequenos e médios empresários. Legal? Muito bem, aqui estão as 5 áreas que eu acabei de mencionar, e a gente tem tido os nossos treinamentos às quintas-feiras, às 19h45, a gestão por resultados. Agora, pessoal, nós vamos entrar no conteúdo propriamente dito. A partir desse momento, eu vou começar a te fazer refletir sobre que tipo de líder você está sendo nesse momento e em que tipo de líder você pode se transformar, caso você entenda que precisa passar por um processo de transformação. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite
é como é que você se enxerga como líder. Qual é a sua autoimagem? Que percepção, que ideia, que crenças você tem a respeito de si mesmo quando você se olha no espelho? Como é que você acha que o seu time de liderados te vê? Uma coisa é como você se vê, outra é como você acha que o seu time te vê. Você está feliz com os seus resultados? Como líder, obviamente. Você está feliz com os resultados no seu time? Você acha que a sua liderança está gerando as intervenções necessárias, as intervenções que estão beneficiando tanto as pessoas quanto os resultados obtidos através das pessoas e dos processos? Se sim, parabéns. Das duas, uma. Ou você é um líder maduro, um líder que já vem num processo de desenvolvimento há muito tempo, um líder que tem facilidade de pedir feedback dos seus liderados, então você quer ouvir o que eles pensam a seu respeito e você entende que eles têm filtros ligados à hierarquia, eles têm medo de perder o emprego e que você tem que ir fundo na busca desse feedback. Ou pode ser que você esteja um pouquinho enganado a respeito do que os teus liderados pensam a seu respeito. Eu costumo chamar isso de um engano sincero. Quem nunca ouviu isso? Esse é um jargão que eu carrego comigo, é uma marca que eu trago quando eu vejo uma pessoa sinceramente enganada a respeito de alguma coisa que ela acredita muito. E a gente olha e diz, uau, isso não está batendo com a realidade. Então a gente convida a pessoa a dar um beijo na realidade, como diria o diretor-presidente do Grupo Estado de São Paulo, o Tejon Megido, um cara fantástico. Tive a oportunidade de trabalhar com ele muitos anos, e ele tem um livro chamado Um Beijo na Realidade. É extraordinária a história. Se tiver a oportunidade, leia. Muito bem, a pergunta agora é: quando você lidera, você prefere lidar com pessoas ou gerir processos? Você pode, por gentileza, colocar isso nos comentários? Você prefere lidar... O que você prefere? Eu gosto das duas coisas. O que você gosta um pouco mais? Ou o que você gosta muito mais? Ou se tem alguma coisa, uma das duas que você não gosta? Você prefere lidar com pessoas, liderar pessoas ou gerenciar processos? Qual é a tua natureza? O que você tem que trabalhar? Essa pergunta é uma pergunta de consciência. Tá? Essa é uma pergunta para você começar a se olhar no espelho e dizer: como é que eu exerço a minha liderança? Por quê? Porque numa pequena ou média empresa, pessoal, um líder, um empresário, precisa ter muito mais habilidade e muito mais recursos do que um executivo de uma grande empresa. Por isso você precisa saber o que você gosta mais de fazer. É lidar com pessoas ou lidar com processos? Numa grande empresa, um executivo simplesmente, entre aspas, tira o dele da reta quando um problema é no outro setor. Ele é um diretor, ele diz assim, não, isso aqui não é na minha diretoria, isso é na diretoria tal. E muitas vezes fica ali um jogo de empurra, é sinal de que não há sinergia, né, nessas lideranças. Isso é muito comum no meio executivo. Né? Numa pequena ou média empresa, isso não acontece. Se o empresário que carrega o CNPJ no ombro começar a dizer isso aqui é responsabilidade do gerente tal, e as coisas começarem a desandar, a empresa que vai falir é um CNPJ que tem no contrato social o CPF dele. Ele que vai ter que dar conta. Então, o líder da pequena, da média, da microempresa, pelo menos deveria, ele necessita ter muito mais conhecimento, muito mais recursos do que o executivo de uma grande empresa. Essa é uma grande sacada dessa noite. Temos comentários? Todo mundo, pessoas. Que legal! Olha, vocês são muito melhores do que eu com pessoas, do que eu era no início do exercício da minha liderança. Eu, na época, colocaria processos fácil. Ninguém colocou processos? Isso é um sinal de que nessa noite, se tem alguém aí que acha que é processo, se manifeste, por favor, não tenha vergonha. Se manifeste, porque isso tem um pouco a ver com a forma como nós vamos conduzir, ao que eu vou dar mais atenção no conteúdo dessa noite. Quando você se inscreveu para esse treinamento, você viu que o conteúdo programático era esse aí. A proposta é que você descubra a sua verdadeira motivação para liderar, que você identifique o perfil dos seus funcionários,
Porque você vai ver que o seu estilo de liderança deve mudar de acordo com o perfil dos seus funcionários. A gente vai exercitar isso aqui hoje. Eu, sobre esse assunto, mandei um vídeo nos grupos, postei um stories, sugerindo que quem vai participar essa noite processe papel e caneta, uma folha A4 ou um caderno. Se você não tem esse papel ou essa caneta à mão e tiver como providenciar aí rapidinho, daqui a pouco a gente vai precisar de papel e de caneta para que você faça o exercício e leve reflexões para depois do treinamento. A gente vai falar sobre como você pode liderar inspirando paixão. Em vez de você trocar o olho de peixe morto do teu funcionário, do teu colaborador, que não se compromete, por um olhar comprometido, que tal um olhar apaixonado? Que tal um nível de engajamento com o propósito da sua empresa e com você, que talvez você ainda não tenha experimentado? E, obviamente, conforme eu acabei de mencionar, parece que vai ser o assunto da noite. O domínio dos processos críticos da empresa. Esse, na minha opinião, é o principal calcanhar de Aquiles do pequeno e médio empresário brasileiro. Quando eu falo brasileiro, eu estou sendo um pouquinho pretensioso. A Prosperar, conforme você viu ali agora há pouco, ela alcançou 11 estados brasileiros. Okay? Nos 11 estados que eu atendi, eu tive a percepção clara de que a grande dificuldade está nos processos, mais do que nas pessoas. Talvez as respostas de vocês essa noite confirmem isso. Então, para você que prefere processos e para você que não é tão amigo dos processos, quais são as evidências de que uma pequena ou média empresa tem um bom exercício de liderança através da ótica dos processos? Quais serão os principais indicadores que mostram que uma empresa tem processos bem conduzidos por um líder que é o diretor da empresa, é o proprietário da empresa? Vamos olhar para isso? A empresa tem caixa e previsão de caixa? Eu poderia ir muito além aqui do caixa. Quando a gente fala de caixa, eu posso falar da projeção do fluxo de caixa para 3 ou 6 meses, pelo menos. Você consegue, além de prever o caixa, enxergar a rentabilidade da sua operação? Além de prever o caixa, você possui centros de custo? Mansur, minha empresa tem 6 funcionários. Eu preciso ter centro de custo? Preciso. Se você quer ter amanhã 8, 16, 30 funcionários, você precisa ter centro de custo. Porque uma coisa essencial do 5A é a gente está trabalhando aqui as 5 áreas críticas e liderança é uma delas, não para que você melhore um pouquinho o seu negócio, mas para que você desenvolva um processo estruturado e planejado de crescimento. Ok? Então, sim, eu expliquei o que é um centro de custo, expliquei não profundamente, mas toquei nesse assunto, expliquei mais profundamente o que é um plano de contas no treinamento número 3. Treinamento número 3, eu expliquei mais detalhadamente como a gente deveria detalhar um plano de contas, a importância dele e como dividir isso em centros de custo. É fundamental que você divida em centros de custo. Falando em plano de contas, você tem um plano de contas claro na sua empresa que você entende? Você colocou itens e subitens das suas despesas? Ora, quem determina o centro de custos é o plano de contas. A inteligência financeira, que foi o terceiro treinamento, parte do princípio que você tem um plano de contas extremamente bem organizado e mais, você tem ótimos gráficos na sua inteligência financeira. Primeiro indicador, a empresa tem caixa? Tem previsão de caixa? Não recorre a banco? O fluxo está positivo? Sabe o momento certo de comprar? Esse é um extraordinário sinal, uma extraordinária evidência de que há liderança na inteligência financeira. Além disso, todos os outros indicadores que eu falei agora, sobre fluxo de caixa, acabei de falar, sobre rentabilidade, centro de custo, plano de contas e tudo em gráfico. Bom, segundo indicador, existe estratégia para captar novos clientes? Qual é a estratégia? Está funcionando? Isso é importante. Essa estratégia parte do princípio que você conhece o perfil do cliente ideal. Você usa estratégias para capturar esse cliente ideal. Aliás, você sabe o que é o cliente ideal? É o cliente que vai te custar menos e vai te trazer uma rentabilidade maior.
Esse indicador está planejado na sua empresa ou você está vendendo aleatoriamente? A sua estratégia de captura de novos clientes respeita, por exemplo, a logística? Você não faz entrega, respeita a geografia, não é? Essa captura está focada na elevação do ticket médio da rentabilidade? Você tem indicadores de eficiência que são claros com relação a como a tua operação comercial está evoluindo, está estagnada ou está evoluindo? Esses indicadores não são os indicadores da venda feita, mas sim da construção das vendas. Ok, todos esses são indicadores de que você tem uma estratégia de captação de clientes, uma estratégia de gestão comercial bem feita. Parabéns para você. Você está lidando bem com esses indicadores e está fazendo as intervenções corretas. Como também no financeiro, como na previsão de caixa, você também precisa ter gráficos muito legais para facilitar a tua decisão. Outro indicador que é uma evidência de que há liderança de processo dentro das 5 áreas críticas é o atendimento bom e estável. Seus clientes habitualmente se mostram satisfeitos com o serviço que você entrega, e isso acontece de forma recorrente. Não há reclamações ou elas são raras. Quando essas reclamações acontecem, você tem processo, você tem um modelo anotado de quanto tempo esse cliente em quanto tempo esse cliente tem que receber uma resposta, que tipo de resposta ele vai receber, ele tem que provar alguma coisa sobre a reclamação, ele já vai receber uma substituição, uma troca, né? As intervenções são bem feitas pelo teu SAC, pelo teu sistema de atendimento, mesmo que seja uma pessoa que está acumulando ali essa função. Esse é um outro indicador muito importante. Sobre os talentos humanos, sobre o teu RH estratégico, você tem bons indicadores? Você percebe que os melhores colaboradores permanecem na sua empresa? Eles não vão buscar um salário mais alto ou uma condição de remuneração melhor em outra empresa? Você tem poucas demissões, tem pouco turnover, baixa rotatividade de pessoal? Você tem dentro do seu ambiente de trabalho uma comunicação interna de alta qualidade? A comunicação é boa, não é? Você tem baixa quantidade de ações trabalhistas? Todos esses são indicadores de que você faz uma gestão de processos dentro agora do RH estratégico de uma maneira muito bem feita, muito bacana. E o último indicador. Você está feliz fazendo o que você faz? Você gosta de ser líder? Qual é o teu propósito enquanto líder? O que você está fazendo nessa posição? Você se veste bem dentro dessa função? Tem senso de propósito claro? Os diálogos que você tem com a sua equipe, com os seus pares, com os seus sócios, eles são produtivos, eles são agradáveis? Ou você está se carregando no exercício da liderança? Se está tudo bem, parabéns. Se não está, presta muita atenção ao treinamento de hoje, fica até o final, porque eu acredito que você vai sair daqui com algumas reflexões capazes de te levar a um outro patamar como líder. Então esses são os indicadores que mostram que a gente tem processos bem conduzidos numa pequena, média ou microempresa. E os indicadores de liderança de pessoas, quais são? O seu time está comprometido, está engajado, tem brilho nos olhos? Os prazos, quando propostos, são cumpridos? A qualidade que é entregue, o trabalho que é entregue dentro do prazo tem qualidade? Essa qualidade é aceitável? Ela é elevada? Não é? O que mais? A comunicação interna, o clima, a ambiência é agradável? Joga todo mundo para cima? Não é? E por fim, existe uma visão coletiva de futuro? Você consegue conversar com a sua equipe e mostrar que existe uma visão de futuro que não é só para o dono da empresa, não é só para a gerência, é para todos os colaboradores, e essa visão é real. Essa visão é uma possibilidade concreta. Ou seja, nós estamos aqui no ponto A hoje, a gente pode chegar no ponto B e vai haver um crescimento, uma evolução, um aprimoramento, um ganho para todo mundo. Isso é visão coletiva de futuro. Esses são indicadores de você que gosta, que prefere as pessoas, está fazendo uma boa liderança, está exercitando bem
a sua liderança. Legal? Bom, algumas pessoas não conseguem fazer isso. Elas gostam de lidar com pessoas, mas elas não conseguem passar por todas essas variáveis, seja dos processos, seja das pessoas. Então, esse checklist que eu acabei de te mostrar é uma oportunidade para você se autoavaliar nesse instante. Você pode simplesmente começar a anotar quais são os indicadores que você precisa começar a cuidar, pela ótica da gestão de pessoas ou pela ótica da gestão de processos. Um ambiente bem liderado, pessoal, nas duas áreas, ele é repleto de sinergia, de integração, de comprometimento coletivo, que é o espírito de equipe. Né? Ele tem a produtividade exalada por todos os poros. Você percebe que um ambiente assim, a produtividade dispara. Quando a produtividade dispara, ora, aumenta automaticamente a rentabilidade, porque a taxa de ociosidade cai. Se cai a taxa de ociosidade, aumenta a rentabilidade, logo ali na frente vai aumentar o seu lucro. E se esse ciclo se repete, a sua empresa começa a crescer acima da média de mercado. Para que isso aconteça no nível que eu estou propondo, no nível Fórmula 1 daqueles que já treinaram comigo antes, sabem o que eu estou dizendo, você precisa gerar conexão entre as pessoas. Você precisa ter uma conexão verdadeira. As palavras-chave da gestão de pessoas são conexão e envolvimento. É fundamental que você gere sinergia para que isso aconteça. Você tem que ser o elemento sinérgico da sua empresa. Então, engajamento é sobre encaixe, correto? As pessoas estão engajadas com a empresa, engajadas com o propósito. Só que muito líder não consegue entender que pessoas não são Lego. Pessoas não são como um Lego que encaixa certinho toda vez do mesmo jeito. Ora, não é assim que funciona. Gente não é Lego. Gente é massinha. Massinha é diferente de Lego. A massinha você tem que ir modelando ela. Uma pessoa, um líder que gosta de pessoas, é um líder que tem a capacidade de modelar o seu time para que esses encaixes sejam frequentes, recorrentes, e tem que haver uma revisita constante ao molde, ao formato dessa massinha. Sabe por quê? Porque quando a temperatura aquece, a massinha fica molenga. Quando esfria muito, ela enrijece. E tem muito líder que diz que gosta de pessoas que trata os seus liderados como se ele fosse um joguinho, uma pecinha de Lego. Não é assim, pessoal. Gestão de pessoas envolve um nível de sensibilidade, de sinergia, de engajamento maior do que você tem que frequentemente. No treinamento 4, no último treinamento, eu falei sobre as molas de prazer e dor e a importância fundamental, lá em RH Estratégico, eu antecipei um conteúdo de liderança, a importância fundamental de você elogiar e repreender adequadamente. Quando você elogia e repreende adequadamente, você molda o seu time de uma maneira muito adequada, muito especial, e é preciso fazer uma manutenção. Legal? É preciso fazer uma manutenção. Mas ainda assim, tem pessoas que gostam de lidar com pessoas, mas na hora de fazer a intervenção, na hora de repreender, não repreende. Na hora de elogiar, evita elogiar. Pensa o seguinte: se eu repreender, vou gerar atrito. Se eu gerar atrito, eu vou acabar me estressando. Então é melhor não me estressar. Epa, tem alguma coisa errada aí com esse líder que gosta de pessoas. Se eu elogiar, pode ser que essa pessoa venha me pedir aumento daqui a um dia, uma semana, um mês. Então é melhor eu ficar quietinho. E aí as pessoas começam a conversar, é ótimo. Os teus colaboradores começam a achar que eles não existem. Os teus colaboradores começam a pensar que são invisíveis. Façam certo ou façam errado, tanto faz. A produtividade vai lá embaixo. Massinha é sobre você dar feedback constantemente. É sobre você dizer o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, com quem fazer e como você vai avaliar o feito nas 5 áreas.
nos seus colaboradores. Vou mostrar isso daqui a pouco. Bom, quando você não consegue gerar sinergia, engajamento, o oposto da sinergia não é nada além do que a alergia. Se gente não é Lego, gente é massinha, quando você tenta encaixar uma pessoa que tem um formato diferente, você força, você tem que modelar ela primeiro antes do encaixe. O que acontece? Acontece alergia. Quando acontece alergia, você aumenta a rotatividade pessoal. Um líder que promove alergia baixa o nível de qualidade da comunicação. Quando tem alergia, os setores não se falam direito, competem muito entre si, vivem cruzando os dedos, apontando um culpado, o culpado é sempre o outro. Você conhece histórias assim? Na sua empresa, ou isso só acontece na empresa dos outros? Pois é. Se você não promover a sinergia, você vai ter dificuldade em ter um nível de produtividade elevado. Isso não é bom. Você precisa estar disponível para o seu time. Isso não significa que você tem que ser amável o tempo todo. Não significa que você tem que deixar a sua porta aberta o tempo todo. Embora esse seja um ótimo slogan. Eu diria que eu tenho um cliente que diz assim: a minha porta não está aberta, a sala da diretoria fica fechada, mas nunca está trancada, é só bater. Né? E ele é um líder muito acessível. Então, gerar sinergia é sobre saber, por exemplo, quem são as pessoas que trabalham com você. Gerar sinergia tem a ver com conhecer as histórias dos colaboradores que trabalham com você. Deixa eu te desafiar um pouquinho. Você que disse, que é a maioria essa noite, que gosta de lidar com pessoas, você por acaso sabe o nome dos filhos dos seus colaboradores? Você tem mais de 50 funcionários, mais de 40, tudo bem, isso começa a ficar meio difícil mesmo. Mas pelo menos das pessoas que trabalham diretamente com você. Você conhece as histórias dessas pessoas? Você sabe como é o cotidiano delas? O que elas estão passando do ponto de vista pessoal? Essa é uma maneira fantástica de você gerar conexão. Mas, Mansur, isso não significa que o colaborador vai começar a jogar problema no meu ombro, me pedir vale, me pedir adiantamento. Não. Só se você for permissivo ou permissiva. Só se você não tiver com o teu nível de liderança equilibrado, o teu perfil ajustado. O que é um nível equilibrado, um perfil ajustado? Um líder precisa agir de forma situacional. Isso significa que em alguns momentos você tem que coagir, você tem que sugestionar, você tem que dar pressão, sem constrangimento. Você tem que ter facilidade em dizer não. Não. Ponto. Isso não significa que você não possa ser amável, acessível, conversador, né? Não no horário de expediente, né? Mas na hora do almoço, por exemplo. Então, se você tem dificuldade de engajar com o seu time, eu quero te oferecer agora um antialérgico para acabar com essa alergia, né? Essa alergia não vai deixar o teu time prosperar. Você não vai ter pessoas que sejam os seus olhos e os seus ouvidos onde você não pode ver e não pode ouvir, se você não tiver um time sinérgico com você. Então, de novo, estar envolvido com seu time não é ser permissivo com faltas e atrasos, por questões pessoais, não é ceder para pedido de vale, é conhecer as pessoas que trabalham com você. É a melhor maneira de você conhecer as pessoas que trabalham com você, é você se colocar no lugar delas. Tome a pílula amarela, tome doses de empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se você tem facilidade em lidar com pessoas, você também deve exercitar a capacidade de se colocar no outro. Isso significa que você vai conhecer a história da outra pessoa. Você vai conhecer a identidade por trás daquele CPF, por trás daquele número funcional que trabalha com você. Como é que eu faço isso? Você tem dificuldade de praticar empatia, você tem dificuldade de se conectar, você vai ficar impressionado como é fácil fazer isso. Você vai agir como você agiria num ambiente em que você se sente confortável, acolhido e seguro. A primeira coisa que você vai fazer num ambiente em que você se sente confortável, acolhido e seguro
é parar, pausar e conversar com as pessoas. Quando você conversar com as pessoas, você vai ter o cuidado de não estar olhando o celular. Você vai estar presente. Você vai olhar nos olhos das pessoas. Você vai estimular essas pessoas que não têm tanta intimidade com você. Eu conheço alguns líderes que têm um afastamento e se incomodam muito por conta desse afastamento. Eles não sabem como resolver isso. Eu digo o seguinte: para, olha, começa a contar a sua história e depois escuta. Conte algo pessoal. A segunda-feira é um dia ótimo, na hora do almoço. Conta o que aconteceu no final de semana e depois pergunta sobre o outro. Seja gentil, seja cordial o tempo todo. Eu te asseguro que um esporro, uma bronca bem dada, dói muito mais quando ela vem de uma pessoa gentil e cordial, de um líder gentil e cordial, do que de um líder que dá esporro, xinga, grita o tempo todo. É indiferente, é grosseiro. Ora, eu não tenho vínculo com essa pessoa, eu não engajo com essa pessoa. Se eu não tenho vínculo e não engajo, eu não confio. E se eu não confio, meu olhinho não brilha. Eu trabalho o tempo todo pela ótica do medo. Legal? Então, pessoal, estão aí as dicas para você fazer conexão, tá? Se você quiser, printa aí a tela agora. Pronto. Para e conversa. Olha nos olhos. Toma uma decisão de que você vai fazer isso. Eu vou dedicar 15 minutos por dia do meu tempo. É uma estratégia. Não é jogar tempo fora. Quer ser um líder melhor? Precisa se conectar. Eu vou usar 15 minutos por dia do meu tempo para me conectar com um colaborador diferente a cada dia. Eu quero ouvir histórias. Eu quero conhecer histórias. E eu quero contar histórias. Legal? Então começa contando a sua, deixa ele degustar um pouquinho, e então você pergunta sobre a dele. Seja o tempo todo gentil e cordial. Isso vai transformar, caso você não esteja agindo assim, o nível de conexão que você tem com seus colaboradores. E tem um antigo provérbio chinês que explica isso muito melhor do que eu posso falar aqui durante 10 minutos. Esse provérbio, ele diz o seguinte: não importa o quanto você sabe, até que eu saiba o quanto você se importa. De novo, não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você é o dono da empresa, não importa o quanto você tem um conhecimento maior, melhor, mais amplo do que o meu, enquanto eu não sei o quanto você se importa comigo. E isso é uma grande verdade quando a gente vai, por exemplo, escolher um médico. Às vezes você vai no médico que tem um nível de conhecimento excelente, mas o médico não te olha nos olhos. O médico demonstra indiferença com você. Então, muitas vezes você escolhe um médico que aparentemente pode até ser um pouco menos qualificado, mas que conectou com você. Liderança é conexão, é engajamento, para que haja empatia. Eu estou te falando de algo muito refinado de gestão de pessoas. Eu estou dizendo, dedique algum tempo para que as pessoas te vejam como especialista que você é. E isso vai importar para elas, desde que elas saibam que elas importam para você. Não importa o quanto você sabe, até que eu saiba o quanto você se importa. Leva isso com você hoje. Leva essa frase com você e pensa se na hora que você conversa com os seus filhos adolescentes, muitas vezes na época da adolescência, as discussões são recorrentes, se está evidente, se está claro que aquela conversa acontece porque você se importa, não porque você está perseguindo. Quando você tiver uma discussão em casal, né, com o seu companheiro, com a sua companheira, deixa isso claro antes da conversa começar. Coloca isso de maneira clara. Para conversar, olha nos olhos, escuta, se conecta de verdade. Se a pessoa quiser falar primeiro do que você não precisa contar a sua história. Deixa ela falar. Se houver espaço, depois você conta a sua. E aí, num clima mais ameno, num clima de confiança, aí você pode fazer inúmeras propostas para os seus filhos, para o seu cônjuge, no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho. Você vai ter um nível de engajamento muito maior do que você talvez tenha hoje.
Esse ponto que eu estou colocando agora pode responder uma colocação que surge nos questionários. Por que que o meu time não se importa com os resultados da minha empresa? Por que que eles só se importam pela ótica de receber o salário e manter o emprego? Porque talvez eles achem que você não se importa com eles. Começa a mudar esse tipo de conversa, de contato com os seus colaboradores e observa se você não vai ter um nível de engajamento e comprometimento e um olhar apaixonado. Lembra do olhar apaixonado? É ter um olhar apaixonado, gera sinergia, gera conexão, gera engajamento. Mansur, numa boa, eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu tenho dificuldade de me importar sinceramente com os meus colaboradores. Tudo bem, talvez você esteja com uma pequena distorção em um dos seus 4 eus. Isso aí. Cada um de nós, pessoal, tem 4 eus. E o fato sobre qual eu está operando em um determinado momento pode gerar uma distorção na nossa percepção a respeito dos outros, a nosso respeito e a respeito daquilo que a gente quer ser na vida. Quem do público de hoje já ouviu falar nos 4 eus? Coloca aí no grupo, por gentileza. No grupo, ó. Coloca aí nos comentários, por gentileza. O pessoal que estiver no WhatsApp pode colocar no grupo. Não sei se o grupo está aberto. Uriel, abre o grupo, por gentileza, para comentários, por favor. Abre o grupo do WhatsApp, os grupos, né? Abre os grupos para comentários. Quem já ouviu falar nos 4 eus, por gentileza? Muito bem, deixa eu te apresentar então os 4 eus. Temos alguma resposta? Vale dizer, nunca ouvi falar nos 4 eus. Pessoal, vamos interagir, vamos trocar essa noite, porque daqui a pouco eu quero poder responder perguntas de vocês. Legal? Vamos lá. Você acha que você tem dificuldade com processos ou com pessoas? Talvez você precise reexaminar a tua identidade, a sua percepção a seu próprio respeito. Todo ser humano possui 4 eus. E eu vou explicar agora que eus são esses. Ok? Muito bem. Eu e você possuímos um primeiro eu, que é o chamado eu superficial. Que eu superficial é esse? É aquele eu do bom dia no elevador. Você sai de casa, ou no edifício, ou na garagem, na hora que você está abrindo a garagem, passa um vizinho por você e diz assim, bom dia, tudo bem? Você automaticamente responde, bom dia, tudo bem? Tá nada bem, você está com um problemão em casa, você está passando um inferno astral na empresa, mas você não vai parar o cara e dizer, vem cá, meu amigo, não tá tudo bem não. O cara vai achar que você é louco, tá certo? Então o eu superficial, ele é um eu social, ele é necessário para você sociabilizar. Tem horas que você não quer entrar em detalhes, você simplesmente quer ser superficial. Bacana? A questão é, quanto tempo você passa sendo superficial? Pelo exemplo que eu acabei de dar, falando sobre engajamento, sinergia e conexão, o eu superficial vai ajudar a gerar conexão ou vai manter um certo afastamento? O eu íntimo é o segundo eu. O eu íntimo. O eu íntimo é aquele eu seu com os seus pensamentos. São aquelas coisas que você pensa a seu respeito, a respeito da vida, a respeito das pessoas que estão ao seu redor, a respeito, às vezes, da política, a respeito da religião, e você prefere externar para um número muito reduzido de pessoas, as pessoas mais íntimas, as pessoas que façam parte do teu círculo de confiança. O eu íntimo significa que você não compartilha certas crenças suas com qualquer pessoa. E isso é muito saudável, isso é muito natural. Entretanto, existem algumas pessoas que perdem um pouquinho a linha do bom senso e contam certas coisas muito íntimas, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você conhece alguém assim? Seria o extremo oposto do eu superficial. Então é como se você perguntasse para a pessoa, e aí, bom dia, tudo bem? A pessoa para do teu lado, baixa a cabeça e diz, não, cara, não tá bem. Estou me separando da minha mulher. E você não tem nem tanta intimidade com ele assim. Sabe? Estou com um problema
Então, repara, se há conexão, tudo bem, vai haver ali um desabafo. Mas normalmente, uma pessoa que está centrada, que está equilibrada, ela vai reservar o eu íntimo dela para si mesma e para umas poucas pessoas muito bem selecionadas. Terceiro eu, o eu da impressão. Aqui que começa o problema no ambiente empresarial. O eu da impressão, lembra que eu perguntei no início do treinamento de hoje, o que você acha que os seus colaboradores pensam a seu respeito? Uau! Esse é o eu da impressão. É a impressão que você causa nos ambientes onde você atua, seja na sua família, principalmente no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico. Dentro da família isso é menos comum acontecer. O eu da impressão é um eu que todo mundo sabe a seu respeito, menos você. O eu superficial é um eu que você sabe e todo mundo sabe. O eu íntimo é um eu que você sabe e quase ninguém mais sabe. Mas o eu da impressão é um eu que todo mundo que convive com você no ambiente empresarial sabe, menos você. Se você não está conseguindo se conectar com as pessoas, pode ser que você esteja com algumas distorções a respeito da impressão que você causa no ambiente. Você pode estar sinceramente enganado, precisando dar um beijinho na realidade. O eu da impressão é o eu do feedback, é o eu do crescimento. Antes de te dizer como é que você vai trabalhar o eu da impressão, deixa eu falar do quarto eu, que é o eu da projeção. O eu da projeção é aquilo que você sonha ser, mas ainda não é. Entretanto, muitas vezes, sem ser, muitas pessoas projetam esse eu como se ele fosse verdadeiro. E ele acaba se tornando um fake. As pessoas exageram as coisas, começam a contar histórias com cores lindas e fantásticas, que no fundo, não aconteceram daquele jeito. Mas elas gostariam que tivesse acontecido desse jeito. Então, cuidado também com o eu que você está projetando no ambiente. Quando o eu da projeção atinge o ambiente familiar, Houston, temos um problema. O ambiente familiar deveria ser o ambiente do eu íntimo. O ambiente onde o eu da impressão, no ambiente familiar a gente trabalha o eu da impressão o tempo todo. É feedback em forma de feedback, né? É porrada o tempo todo, é crítica, porque o familiar ele tem mais intimidade, então ele acredita que ele pode dizer o que ele pensa e que isso de alguma maneira vai ser benéfico, né? Para aquele que está ouvindo. Então você sabe a impressão que você causa no ambiente familiar. O que você tem que buscar é esse feedback no ambiente empresarial. Entretanto, se no ambiente empresarial e até no ambiente familiar você começa a projetar um eu que não é o seu, uma persona que não é exatamente a sua, a gente pode ter um probleminha e isso pode estar te desconectando de você mesmo. Quer se tornar um líder melhor? Quer fazer a passagem do líder lagarta, do líder borboleta? Quer passar por transformações reais? Uau! Se propõe a trabalhar o eu do feedback. Se propõe a trabalhar o terceiro eu, que é o eu da impressão. Começa a pedir feedback. Feedback é o café da manhã dos campeões. Feedback é algo que te leva para um outro patamar, para um outro nível. Quem ouviu o podcast sobre liderança fala claramente como você deve chegar ao ponto de pedir feedback e ainda constrói um passo a passo, uma estratégia para você conseguir retirar do teu liderado que tem um nível hierárquico abaixo do seu, que tem medo, tem receio, tem insegurança, perdeu o emprego, né? Você tirar verdades dele a seu respeito. Mas você tem que estar com um ego muito forte. Você tem que estar realmente querendo uma mudança, querendo fazer a transformação da lagarta para a borboleta. Lá atrás, o que me ajudou muito a mudar mais rápido foi tomar, desculpe o termo, foi tomar muita porrada pedindo feedback verdadeiro e às vezes eu tinha que arrancar o feedback. Vinha aquela conversa superficial, isso não é feedback. E eu tinha que provocar para tirar o feedback da pessoa. Poucos são os líderes que têm coragem de pedir feedback na carne, assim, crua, sem anestesia. Não quer dizer que você tem que começar desse jeito. Até porque, como eu expliquei no podcast,
se você não está com o ego forte o suficiente para ouvir certas coisas que talvez você não queira ouvir, você está projetando uma imagem que está distante da realidade, e ao dar o beijo na realidade você toma um choque. Pode ser que isso não te faça dormir direito, pode ser que você queira repreender, tá certo? Ou punir a pessoa que te deu o feedback depois. Jamais. Feedback é um momento em que o outro fala e você cala. Não é para você ficar retrucando. Você não está preparado para isso. Não faça ainda a transformação por completo. Mas eu te asseguro, eu conheço muita gente que fez essa transformação. E em vez de eu fazer propaganda aqui, eu prefiro dar a palavra a essas pessoas. Eu vou deixar que elas falem que tipo de transformação elas viveram quando elas passaram pelo processo de treinamento, de mentoria da Prosperar como líderes. Eles queriam sair do ponto A para o ponto B. Será que isso gera transformação? Será que eles aprenderam a olhar para as pessoas e para os processos de maneira sinérgica? Será que isso trouxe evolução para o negócio? Eu falar é uma coisa, deixar quem passou por isso falar é outra completamente diferente. E para isso eu prefiro até sair de cena por um instante. Já volto. A empresa estava limitada à minha limitação. Então, enxergar isso e me propor a essa mudança foi muito impactante no resultado da empresa. Para todos, né? Mas especialmente para a nossa unidade, o trabalho de liderança foi assim, um divisor de águas. A Prosperar realizou um trabalho bastante significativo, estimulando os líderes a assumirem as suas posições e procurando identificar as responsabilidades. Houve uma etapa em específico onde houve esse alinhamento, o desenvolvimento dos líderes. Talvez sem ele o projeto não tivesse avançado. Precisava, de fato, de uma pessoa que ancorasse, né, e fizesse todo um trabalho de alinhamento mesmo, né, que mostrasse, promovesse ali a oportunidade de um empresário olhar para o outro, né, de uma forma diferente e se encorajasse a seguir um caminho junto. No começo do projeto, eu não poderia afirmar que tinha um gerente comercial. Eu tinha um vendedor melhorzinho fazendo as vezes do gerente. E todo esse trabalho que foi desenvolvido em cima dessas lideranças, né, atingiu bastante o meu gerente, hoje gerente de venda. Hoje a gente já fala, a nossa conversa já está num nível diferente. Nossa, minha vida teve uma melhora aí de 100%. Decisões que eu me precipitava ao tomar, hoje eu tenho, né, os pés no chão para poder tomar qualquer atitude. Então isso me gratificou muito profissionalmente. Trabalhar os perfis de liderança, a gente se conhecer, se equilibrar, né, enquanto indivíduo, enquanto empreendedor, e harmonizar com o restante foi realmente bastante desafiador. O Kelmansul tem uma peculiaridade que eu acho muito importante, que é a capacidade que tem de analisar as pessoas, de conhecer profundamente as pessoas, ele detecta as fraquezas e as qualidades dessas pessoas. E isso ele acaba nos mostrando isso, como explorar isso da nossa equipe e também para nós. E esse trabalho que foi desenvolvido para Prosperar, ele fez um trabalho de sessão de coaching, que você vai desenvolvendo a pessoa, aquele líder especificamente. Também passamos por momentos críticos, isso junto às lideranças. E aí foi feito um treinamento específico, um desenvolvimento, mais do treinamento, acompanhamento do treinamento e das ações que devem ser desenvolvidas para que se tenha o resultado esperado. Então vamos lá, prepara agora papel e caneta, porque o que eu vou te dizer nesse momento é a mesma coisa, o mesmo conteúdo que esses empresários de diversas partes do Brasil, de empresas de segmentos completamente diferentes, tiveram a oportunidade de receber através de treinamentos, seminários, mentorias que tiveram com o Instituto Prosperar Brasil ao longo de meses, de anos. Então são processos de transformação que levam a pessoa a um nível de consciência e fazem com que ele se torne um líder muito mais completo, muito mais seguro, muito mais capaz de direcionar o negócio para onde ele quer levar a empresa dele. O conteúdo que você vai receber agora já ajudou
nossa, milhares de empresários a fazerem transformações parecidas com essa que você acabou de ver. Muito bem, papel e caneta à mão, nós vamos agora fazer uma abordagem incomum, uma abordagem inédita, diferente, sobre que tipo de liderança você deve exercer de acordo com o perfil do seu liderado. Antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu quero provocar você nesse momento aí no grupo. Você se considera um líder mais democrático ou mais autocrático? Coloca para mim, por favor, você se considera um líder mais autocrático nos comentários, aqui do lado, mais democrático ou mais autocrático? Você é mais focado em pessoas e com isso você é mais flexível, abre mão dos resultados, ou você é mais autocrático? Você sacrifica as pessoas em prol dos resultados. Se o resultado não estiver bom, você desce o sarrafo, doa a quem doer. E aqui não, mesmo quando o resultado não está bom, você pisa em ovos, a pessoa pede uma coisa que você talvez não devesse deixar, mas você acaba liberando. Você é mais democrático ou mais autocrático? Coloca nos comentários, por favor, porque isso tem a ver com o que eu vou te mostrar a seguir no tema que nós vamos abordar. Agora nós vamos mergulhar no universo da liderança situacional. A liderança situacional, como o próprio nome já diz, pressupõe que, de acordo com a situação, o seu estilo de liderança precisa mudar. Não dá para você se manter autocrático ou democrático o tempo todo. Não dá para, entre o branco e o preto, você ignorar todos os tons de cinza que existem entre um e outro. Você precisa navegar entre os inúmeros tons de cinza na hora de ser um líder mais autocrático ou mais democrático. Liderança situacional quer dizer que você vai eliminar uma série de distorções de percepção, para você trabalhar a liderança situacional pela ótica de duas variáveis que são determinantes. E isso pode interferir na sua vida pessoal, profissional, na sua empresa, na sua família, mas principalmente, se você for seguir no 5A comigo, você precisa trabalhar a liderança situacional para avaliar o desempenho em 5 áreas críticas dos seus liderados. Você precisa tirar todo o ruído para fazer a análise de qualidade dos seus liderados. Bacana? Vamos em frente. Quando eu proponho a você falar de liderança situacional, eu estou dizendo a você que a gente tem que olhar o tempo todo os resultados dos nossos colaboradores pela ótica da competência e do comprometimento. Todos, absolutamente todos os resultados que cada membro do seu time entrega são fruto do nível de competência e do nível de comprometimento que cada um deles tem com você e com a empresa. Competência a gente pode chamar de saber fazer. É o quanto você é capaz de fazer. É o quanto você é especialista. É o quanto você tem especificidade ao realizar. Quanto mais você tem, mais competente você é. Comprometimento tem a ver com querer fazer, com estar a fim de fazer. A gente pode pressupor que uma pessoa muito competente pode não entregar resultado porque simplesmente não está a fim. Tá certo? Então, o tempo todo, quando você pratica a liderança situacional, você olha para o seu time pela ótica da competência e do comprometimento. Isso elimina uma enormidade de distorções que fazem parte do nosso dia a dia. O que eu vou mostrar agora, eu falo poxa vida, são 12 anos de prosperar, 14 anos, eu falo de 16 anos. O tema está muito em voga agora. Diversidade é um tema que está muito em voga. E me desculpem os modistas, aqueles que gostam do modismo. Eu falo em diversidade há 16 anos. Na hora de você avaliar resultado, o que menos importa são essas coisas que eu estou mostrando para você. Elas são as distorções de percepção de resultado. E nós acabamos distraídos com todas elas. Então, a etnia, a cor da pele, pelo amor de Deus, falar nisso hoje em dia, não é admitir que a pessoa avalia bem ou mal por ser racista. É crime, ponto. Não é? Mas não é só a cor da pele. Muitas vezes você olha para um asiático
num processo seletivo e você já pressupõe que ele está inapto, porque ele tem um perfil que não é habitual, não é? Tipo físico, uma pessoa muito alta, muito baixa, uma pessoa obesa. Ora, para uma função que não exige a atividade física, ou que não tem um balcão, você não pode botar uma pessoa de 1,5 m para atender num balcão de 1,60 m. Não vai dar certo. A não ser que você bote uma rampa, um banquinho ali, vai ficar um negócio, não é? Mas fora essas questões, o tipo físico não é fator determinante para você avaliar o desempenho. E veja, se você já contratou a pessoa, de maneira nenhuma ele é fator determinante. Até porque você vai ter que avaliar os indicadores de desempenho corretos. Esse aqui pega muita gente, porque ele é sutil. É o estilo. Você trabalha com um monte de pessoas que têm estilos que não são muito parecidos com os seus. Em vendas, a gente aprende que é fundamental fazer rapport com a pessoa que a gente está negociando. Porque a gente gosta de conversar, a gente gosta de negociar com pessoas que se parecem com a gente. Quando a gente encontra uma pessoa que tem um estilo parecido com o nosso, nós tendemos a ser mais simpáticos com essa pessoa. Nós tendemos a ser mais benevolentes, talvez, com essa pessoa. Então, se a pessoa é bem-humorada, se ela conta piada, se você gosta do perfume, se ela é elegante ou sedutora, nada disso pode ser levado em conta na hora de você avaliar desempenho, indicador de desempenho, ok? As preferências também influenciam muito. Eu simpatizo mais com quem torce pelo meu time, curte ver a mesma série que eu bato mais papo com essa pessoa, a mesma novela, tem a mesma religião que eu, tem o mesmo pensamento político. Esse também não é eu não posso, por exemplo, ser antipático, ter má vontade ao avaliar uma pessoa que tem um estilo ou preferências diferentes das minhas, sejam elas quais forem, incluindo aí a sexualidade, ok? Então, agora que a gente já falou que não é a diversidade que vai determinar o nível de resultado, o que determina o nível de resultado é um líder maduro, é um líder consciente, que olha para a empresa dele, enxerga processo e diz o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, com quem fazer, e como essa pessoa vai ser avaliada. E na hora que vai avaliar, avalia pela ótica da competência e do comprometimento. A gente pode dizer que competência é o seguinte. Vamos lá. Conhecimento é o primeiro indicador de competência. Eu não falei de especificidade. Uma pessoa que tem alto nível de conhecimento sobre o produto que ela está vendendo, ou o serviço, ou os detalhes da função, ela pode ser considerada uma pessoa de competência elevada, ok? O oposto também é verdadeiro. Se ela desconhece essas coisas, ela tem uma competência baixa. Prepara papel e caneta, presta muita atenção que eu vou te propor um exercício já já. Qualificação técnica. Essa pessoa, ela tem um nível de execução que a diferencia de todos os outros. Ela sabe uma sequência de protocolos, de processos, de detalhes que faz com que o trabalho dela seja entregue num nível que outros poucos conseguem entregar. Uau! Ela tem um nível de competência bastante elevado. Estamos falando do que propriamente dito? Capacidade de atingir resultados com qualidade, né? Conhecimentos operacionais e, por fim, um profissional que é autossuficiente. Eu não tenho aquele profissional competente que fica o tempo todo me perguntando como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Às vezes você responde para a pessoa 5, 10, 15 vezes a mesma coisa. Passado algum tempo, ela vai e te faz a mesma pergunta. Essa pessoa tem já um probleminha de comprometimento e não a deixa com que ela se torne competente. Ela tem um problema de estratégia de aprendizado. Uma pessoa competente é uma pessoa que aprende e sobe de nível, aprende e sobe de nível, e não que fica sempre ali no mesmo degrau, perguntando sempre as mesmas coisas. Bom, já o comprometimento, ele é mais fácil e mais difícil de medir, porque ele tem muito de comportamental. Comprometimento tem a ver com empenho, garra, determinação. Você mede na assiduidade, por exemplo. Você mede no compromisso com as metas. Você vê se a pessoa... Tem que observar isso, né? Ela mantém um certo nível de energia diferenciado enquanto as metas não são atingidas. E se ela mantém um nível de energia aceitável,
depois que as metas são atingidas e o mês ainda não acabou. Espírito de equipe é um outro indicativo, um indicador importante de comprometimento, respeito à hierarquia e interesse pelas avaliações. Quando você chama a pessoa para dar feedback, falamos agora de feedback, ela demonstra respeito, ela demonstra interesse. Legal? Muito bem. Eu pedi para você trazer papel e caneta essa noite e agora eu vou te mostrar um exercício, eu vou te mostrar o que a gente vai fazer com essa informação que eu acabei de te dar. Legal? Na sua empresa, deixa eu te dar mais uma antes, aí eu vou pro fim. Na sua empresa, você pode dizer que existem 4 grupos de colaboradores. Isso é dentro da sua empresa, dentro da sua família, dentro do ambiente escolar, mas aqui nós estamos focando dentro da empresa, talvez na sua loja. 4 perfis, 4 grupos de colaboradores. Mansur, podem ser 5? Podem. Podem ser 8? Podem, mas eu quero trabalhar com 4. Fica mais fácil, fica mais didático. O primeiro perfil é o grupo que tem alto comprometimento e alta competência. São as pessoas que estão no céu azul de brigadeiro. Uau! Pessoas assim são uma raridade. Elas não dão trabalho, elas sabem o que fazer, fazem muito bem feito, se antecipam, estão te surpreendendo frequentemente. Pessoas que querem muito fazer e sabem muito fazer. É o chamado mosca branca. Eu chamo de mosca branca. Quando a gente vai buscar um profissional no mercado, ou quando a gente vai desenvolver um talento, a gente quer tornar ele um mosca branca. O que é um mosca branca? É um profissional altamente competente e altamente comprometido. Bom, o segundo grupo é um grupo que tem comprometimento alto. A pessoa quer muito fazer, mas a competência pode ser baixa ou até média. Isso é muito comum acontecer quando você tem um funcionário recém-contratado. Uma pessoa que acabou de ser contratada, é altamente comprometida, ela quer se desenvolver, até porque se não for, não vai passar da experiência. Mas ela ainda está aprendendo, ela está num processo de desenvolvimento da competência. Outro momento muito comum em que isso acontece, não são os únicos, é quando você promove um colaborador ou muda esse colaborador de setor. Ele tem que reaprender, há um processo aí de desaprender e reaprender. Então, muitas vezes ele está altamente comprometido, mas cai o nível de competência desse colaborador, ainda que isso seja temporário. Vamos ao terceiro grupo, que é o grupo dos colaboradores altamente competentes, mas que possuem comprometimento baixo ou médio. Peraí, eu estou meio confuso agora, Mansur. Eu tenho um cara altamente competente, o cara sabe muito fazer, mas o cara não está comprometido? Exatamente. Ele sabe muito fazer, só que ele não está fazendo. E isso é um grande problema. Essa pessoa não está afim. Competência não é querer fazer? Comprometimento não é querer fazer? Se ela não está comprometida e ela é competente, geralmente quando uma pessoa competente se torna pouco comprometida, isso salta aos olhos de todo mundo. Porque ela tinha um nível de resultado elevado e de repente ela deixa de ter. Ou o contrário, você descobre que ela está se escondendo. Eu conheço alguns profissionais de vendas que dizem assim, você tem um quadro com 20 vendedores. E você pergunta, então, teu planejamento esse mês, você vai trabalhar aí para ficar na primeira posição? Você vai ficar entre os 3 primeiros? Não, nem pensar. Eu gosto de ficar ali no meio, 8º, 12º. Por quê? Porque eu não apareço. Se eu ficar em último, eu apareço. Se eu ficar em primeiro, eu apareço. Eu quero ficar escondidinho. Muitas vezes você tem pessoas altamente competentes no teu time e que não estão comprometidas porque elas têm uma distorçãozinha em relação aos 4 erros. Elas têm alguns medos, não há engajamento em relação à tua liderança, não tem sinergia. Quarto quadrante. Quarto quadrante agora, comprometimento e competência baixas. Pessoal, se você tem um profissional, um colaborador que não está competente, não está comprometido, eu pergunto, o que você vai fazer com ele? E eu respondo, você vai agora pegar a folha de papel que eu pedi para você trazer para o treinamento de hoje, você vai pegar essa folha de papel e vai fazer o seguinte. Você vai dividir essa folha
Você vai dividir essa folha em 4 quadrantes. Um caderno, uma folha de papel. Aqui o número 1, pessoas altamente competentes e altamente comprometidas. Número 2, pessoas altamente comprometidas, mas de competência média ou baixa. Número 3, pessoas altamente competentes, mas pouco comprometidas. Cometi um ato falho agora? Pessoas altamente competentes, mas pouco comprometidas. Sabem fazer, não querem fazer. Querem fazer, não sabem fazer. Sabem fazer e querem fazer. E por fim o 4. Não sabem fazer e não querem aprender a fazer. Coloca o nome dos seus colaboradores, todas as pessoas que trabalham com você, obrigatoriamente dentro de um desses 4 quadrantes. Não pode colocar o nome de um colaborador, de um funcionário, em 2 quadrantes. Você tem que escolher um. Você tem que tomar uma decisão. Decisão. Tem que romper alguma coisa aqui. Você vai olhar para o seu time agora, tenha você 2, 3, 4 liderados na sua loja, na sua empresa, tenha você 40, 60, 150, 300 colaboradores. Você vai olhar para os seus diretos. Mansur, eu tenho 200 colaboradores na minha empresa. Olhe para os seus diretos. Você tem 6 pessoas diretas com você? Você alcança quantos indiretos? 15, 20? Não sei, você sabe. Coloque dentro dos 4 quadrantes o nome dos seus colaboradores que você considera altamente competentes e altamente comprometidos, altamente comprometidos e pouco competentes, altamente competentes e pouco comprometidos, e por fim, pouco comprometidos e pouco competentes. Está anotando que você colocou os colaboradores dentro dos quadrantes? Você deve estar fazendo isso nesse momento. Você pode fazer esse exercício depois. Agora que você fez isso, a gente pode pensar o que fazer. Eu identifiquei, Mansur, colaboradores. E agora, o que eu faço? Agora você pratica liderança situacional. O líder do século XXI é um líder que sabe envolver, sabe persuadir. O líder no século XXI, pela ótica da gestão de pessoas, não sabe persuadir o seu time, precisa aprender a fazer isso. Ele precisa aprender a gerar sinergia através de envolvimento, através de conexão, para gerar engajamento. Então ele consegue persuadir o time a dar mais de si pelo exemplo, não só pela pressão. O líder ele tem algumas ferramentas de ação: coação, chantagem e persuasão. Coação, chantagem e persuasão. Se você usa coação e chantagem o tempo todo, você cansa o teu colaborador. Depois de um tempo, ele não acredita mais nas tuas broncas, ou ele se cansa a ponto de ir embora, ele perde a lição. Ele começa a achar que aquela liderança e aquele ambiente são tóxicos demais para ele. Se você só usa persuasão, se você só tenta a influência, os colaboradores que são mais abusados, as pessoas que têm uma personalidade mais forte, mais oportunistas, mais espaçosas, elas vão começar a tomar conta do espaço. E você vai dizer assim: não faz desse jeito, isso não é legal. Você está tentando persuadir e influenciar quando você tinha aí que coagir. O líder situacional, ele é autocrático e democrático dependendo da situação. O líder situacional, ele consegue variar nas 3 ferramentas de liderança: coação, sugestão e persuasão. Sugestão, não estou entendendo, Mansur, o que é sugestão? É chantagem. Eu estou sugestionando. Ou você faz o que eu estou pedindo, ou vão haver consequências. Isso é sugestão, é chantagem. Coação, faz porque eu estou mandando. E cara, eu mandei fazer, você não fez ainda por quê? Isso é coação. Persuasão, é muito importante que isso aqui seja feito, vou te explicar por quê. Preciso disso feito, bem feito, no prazo tal. Você compreendeu? Compreendi. Repete para mim. Checa o entendimento. Ok, temos um prazo. Então, o líder situacional,
ele precisa enquadrar os colaboradores dele dentro dos 4 quadrantes e começar a tomar posturas diferentes. Ele não pode liderar todo mundo do mesmo jeito. Se você continuar liderando todo mundo do mesmo jeito, entendendo que as pessoas têm que se adaptar ao seu estilo de liderança, você vai ficar com um nível de produtividade muito baixo, a tua rentabilidade não vai disparar e você vai ficar com uma rotatividade pessoal também muito alta. Para que isso não aconteça, você tem que botar as pessoas dentro dos quadrantes e fazer o seguinte: quem você colocou dentro do quadrante 2, competência baixa ou média, você vai montar programas de formação, de treinamento e de acompanhamento. Você vai pegar profissionais mais competentes do que ela, ou se for o caso, você mesmo, se a sua empresa for muito pequena, e você vai dedicar tempo a treinar essa pessoa naquilo que ela precisa desenvolver a competência dela. E vai fazer isso não aleatoriamente, um dia faz, o outro não. Você vai montar um cronograma de desenvolvimento para as pessoas que têm que se tornar competentes em determinadas áreas e, na sua percepção, elas não estão. Ok? Além disso, para as pessoas que são altamente competentes, mas que têm comprometimento baixo ou médio, você vai primeiro colar nessas pessoas. Acompanhar é chegar junto. Lembra que eu falei agora há pouco que você tem que fazer conexão? Você tem que olhar nos olhos, tem que silenciar, tem que ouvir, tem que contar a sua história, tem que ouvir a história da pessoa. Vai saber quais são as necessidades desse colaborador que sabe fazer e não está fazendo. Procura saber se ele tem alguma insatisfação. As insatisfações são profissionais, pessoais, emocionais ou financeiras. Pode ser que a insatisfação não seja no ambiente de trabalho, mas pode ser que seja. E pode ser que tenha a ver com você. Então, quando você tem um colaborador que não está comprometido, você vai tentar conectar com ele, é mais difícil do que você conversar com um colaborador que era comprometido e caiu o nível de comprometimento, mas você já era conectado com ele. Já existe uma intimidade. Ele vai te abrir o eu íntimo, percebeu? Ele vai abrir o jogo para você. E você vai poder persuadir. Você trabalhar uma pessoa com comprometimento baixo ou médio, através de coação ou de chantagem, é praticamente perder a pessoa. A não ser que seja o último recurso que você tem. Legal? Uau, que dica, hein? Lá em cima, o que eu faço, Mansur? Pessoas altamente comprometidas e altamente competentes. Algo provavelmente bem diferente do que você tem feito hoje. As pessoas altamente competentes e altamente comprometidas muitas vezes se sentem esquecidas. Por quê? Porque essas duas aqui e a terceira de baixo dão muito trabalho. E você acaba não dando atenção para quem está fazendo o teu jogo acontecer, para quem está marcando os gols do teu campeonato, para quem está fazendo o teu time subir no placar, subir no ranking. Então, é fundamental que você reserve tempo para reconhecer essas pessoas, para elogiar publicamente, para elogiar individualmente. Salário moral, tapinha nas costas. Sim, se possível, uma política de remuneração variável. Não só para essas pessoas, para todas. A gente vê isso em RH estratégico no 5A. Mas é importante que você dê alguma atenção a essas pessoas. E por fim, o último quadrante você deve estar se perguntando: bom, Mansur, é óbvio, né? Você vai propor que as pessoas pouco comprometidas e pouco competentes sejam demitidas. Não, não vou. Se essas pessoas entraram na empresa, tem uma razão. Ou seu processo seletivo é muito falho, ou essas pessoas, por exemplo, mudaram de função. Havia a expectativa de que caísse o nível de competência para depois subir. Só que não subiu. Essa pessoa não conseguiu performar na função. E o que foi acontecendo? A competência caiu, passado algum tempo, o comprometimento também começou a cair. Porque ela já não se sente feliz fazendo o que ela faz. Então a primeira coisa é confrontar essa pessoa aqui. Você tem que confrontar o quadrante vermelho. Você tem que tentar uma reciclagem, uma nova mudança, antes de, enfim, propor um desligamento. Obviamente, ou realizar um desligamento. Obviamente, eu estou falando aqui me baseando em pessoas idôneas, éticas, honestas e que simplesmente não estão performando bem. Fez sentido para você? Uau, então agora você está levando desse treinamento
uma visão clara sobre como praticar a liderança situacional. Lá no início a gente viu algumas distorções possíveis, falamos dos 4 Eus, mecanismos para gerar conexão. Se você não tem conexão, você não consegue trabalhar a liderança situacional. Se você não tem conexão, se você não tem engajamento, não gera sinergia, a liderança situacional fica muito pobre. Não tem intimidade, fica superficial. Ok? E aí você tem que fugir do eu da projeção nessa hora. Mansur, que indicadores eu posso usar para medir competência e medir comprometimento? Pode ser que você esteja fazendo essa pergunta nesse momento. Sim, eles existem e nós vimos alguns deles no treinamento anterior. Por exemplo, você pode medir comprometimento através dos indicadores mais básicos, que são aqueles que eu disse que são os habituais. Faltas, atrasos, tempo de casa, disponibilidade, é muito intangível. Esse colaborador é um colaborador que se coloca disponível. Como é que eu meço isso? Né? Espírito de equipe é outra coisa intangível, é uma percepção sensorial. Ah, Mansur, eu posso fazer uma pesquisa entre os membros da minha equipe para saber quais são aqueles que são mais elogiados, que são mais cooperativos? Pode. Mas é muito bom que faça, mas essa pesquisa pode ter distorções. Se o clima da empresa não estiver bom, principalmente, porque se tem ali uma pessoa que é muito mais pelo lado dos funcionários, alguns deles acomodados, do que pelo lado do líder, vamos dizer que essa pessoa é um ótimo membro da equipe, mas ela é, na verdade, um problema, uma doença, um vírus para a empresa. E aí ela vai aparecer como um ótimo membro de equipe. Então você tem que ter sensibilidade para medir esses indicadores. Mansur, tem indicador de performance para medir competência? Tem que ter, mas normalmente não se usa. E é aí que entra o método 5A, gestão por resultados. No segundo treinamento, eu te apresentei o MANVR. É muito fácil. Veja, indicador de resultado não é indicador do feito somente. É indicador da construção do resultado. Não é somente do que já foi realizado. Em vendas, no treinamento 2, eu te mostrei a área do triângulo e te disse que você precisa medir movimento, atendimento, negociação, vendas, ticket médio, taxa de conversão e resultado. Ok? De cada um dos seus canais de vendas. De cada um dos seus profissionais do balcão de atendimento, de venda externa, do televendas, de cada uma das lojas, de cada um dos pontos, do e-commerce. Você tem que ter esses números, são canais de vendas. Se você tem esses indicadores, parabéns. Mas normalmente eu não encontro esses indicadores. Agora, se você tem, como que você está usando? Porque aqui dentro tem uma baita de uma receita de um bolo. Esse bolo pode ficar fantástico. Pode ser como o bolo, tinha uma empresa aqui no Rio chamada o bolo de chocolate mais gostoso do mundo. Era desse tamanho, lembra disso? O bolo de chocolate mais gostoso do mundo. Você pode conseguir fazer daqui o bolo de chocolate mais gostoso do mundo, a gestão comercial mais espetacular do mundo, ou você pode fazer um bolo solado. Os ingredientes estão todos aqui. Você sabe usar esses ingredientes? Você conhece as proporções ou você deveria contar com um especialista te ajudando? Um especialista, um mentor. Mas e agora? Quando a gente muda para o setor administrativo? Quando a gente muda para o setor financeiro? Quando a gente muda para o setor da logística, do estoque, da produção, da cozinha? Estou num restaurante, uma cozinha industrial, setor de atendimento. Como é que eu meço esses indicadores? O que eu preciso fazer para medir esses indicadores? Você precisa mapear funções. Se você não mapear a função, você nunca vai conseguir fazer a gestão de processos da sua empresa. Se você não mapear, o mapeamento de função é o computador que regula a injeção de combustível do seu carro. Lembra do exemplo do carro usado? Falhando, com óleo vazando, com radiador vazando, fervendo, pneu careca, folga na direção. Quando você leva esse carro para fazer uma revisão e a proposta é que ele não vire um carro 0 km, vire um Fórmula 1, você tem que usar indicadores para medir o resultado. Você, como líder, precisa conhecer os processos da sua empresa sem executar os processos, delegando.
Mas se você delega sem conhecer os processos, você não delega, você delarga. E a produtividade cai, né? E a taxa de ociosidade sobe, e isso se torna crônico. Empresas com 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, com problemas crônicos de performance, porque não tem mapeamento de função. O método 5A, o PRODECON, que são as ferramentas de gestão de entrega de resultado que a Prosperar usa para atender as empresas no mercado, eles são especializados em fazer mapeamento, em ensinar o líder a como mapear cada setor, cada função, a sequência das tarefas. Depois que você tem uma função, funcionários com tarefas mapeadas, você tem normalmente taxas de crescimento de produtividade de 2 dígitos muito altos. É muito rápido. O mapeamento não é rápido. Mas logo que você conclui e começa a fazer, eu perguntei a você no início, você prefere lidar com pessoas ou com processos? Pessoas. Logo que você conclui o mapeamento dos processos, isso aqui é processo, você precisa trocar as pessoas de posição. Você precisa mostrar às pessoas que elas têm que fazer de forma diferente. Aí sim, você vai conseguir dizer o que é feito, como é feito, quando é feito, por que é feito, quem está fazendo, quanto tempo demora para fazer e qual o nível de qualidade que essa pessoa está entregando. Se forem vendas, isso significa que você sabe, nesse momento, a quantidade de clientes que você tem na base do seu triângulo. Você sabe dizer no mês passado quantos tickets você teve? Você tem esse número à mão? Ótimo, parabéns se você tem. Você sabe qual o valor médio desse ticket? Parabéns. Qual é a meta para esse mês? Igual ou diferente em termos de quantidade de clientes e de ticket médio? Repara, eu não falei em valor de venda. Eu falei no que constrói a venda. Quanto o mês passado, em comparação com um ano atrás, estagnou, cresceu ou retraiu? Em relação ao mês anterior, você tem acompanhado esses indicadores? Ótimo, tem. Que tipo de intervenção você tem feito? O que constrói, olha lá, o resultado da tua venda. Fazer gestão empresarial numa pequena ou média empresa significa ter habilidade com pessoas e ter habilidade com processos dentro de 5 áreas críticas. Essa aqui é a gestão comercial. Ora, não para por aí. Se a gente for falar de inteligência financeira, você tem hoje o teu plano de contas detalhado, ele te separa o financeiro em centros de custo. Você consegue enxergar por centros de custo qual é a melhor e a pior rentabilidade. Você enxerga a curva ABC dos seus serviços ou dos seus produtos. Que tipo de serviço ou produto você deve investir mais, não é? Bom, é muito indicador. Um líder empresarial que quer levar a sua empresa para um patamar de Fórmula 1 precisa olhar para esse nível de indicador e depois fazer ajuste nas pessoas. Falando em fazer ajuste nas pessoas, no 4º treinamento, eu te falei da importância de você enxergar as necessidades dos seus colaboradores pela ótica da pirâmide de Maslow. Não adianta falar em motivação se você não entende a hierarquia de necessidades e o papel fundamental que a sua empresa tem em atender, por exemplo, às necessidades de envolvimento social ou de segurança. Não é? Também um nível mais alto que envolve não só a integração, não só a sensação de pertencimento, mas o amor próprio, que é a autoestima. Como é que você vai mostrar para uma pessoa que ela tem futuro com você se ela não tem propósito dentro do teu negócio? E aqui a gente precisa ter uma série de indicadores de RH estratégico. Eu estou falando de mapeamento de função, de indicador de avaliação de desempenho, de método para realizar a avaliação de desempenho a cada 6 meses, de pesquisa de clima organizacional. Mansur, eu tenho uma média empresa e a minha empresa tem uma consultoria que me entrega essas coisas. Ok,
Você está delegando ou delargando? Que tal você subir o teu nível de conhecimento e fazer um acompanhamento, uma cobrança dos resultados dessa consultoria com um nível de conhecimento muito mais profundo? E talvez você mesmo assumir certos papéis. O nível de conhecimento em gestão comercial, em inteligência financeira, em RH estratégico, excelência no atendimento, vão te levar a isso. São 4 áreas essenciais para um líder, que é a 5ª área, performar em alto nível. Então, vamos seguir em frente aqui. Opa, eu mostrei a você hoje como é que você pode classificar os teus colaboradores e intervir junto a eles para gerar mais resultado, para gerar brilho no olho, para gerar uma produtividade mais elevada, um olhar de paixão. Isso é alguma coisa que, para os teus diretos, você não pode delegar. E é um nível de conhecimento sobre gestão de pessoas associado ao processo que pode levar a tua empresa para um patamar completamente diferente. A gente falou desse e de outros assuntos hoje. Nós estamos caminhando para encerrar o treinamento de hoje. E eu não posso deixar de te mostrar o que acontece com uma empresa que passa por esse processo de transformação através do líder, da mente do líder. Então, mais uma vez, eu vou deixar que aqueles que vêm trilhando um caminho com a Prosperar Brasil contem o que aconteceu com as suas empresas e que resultados essas pessoas atingiram. Uma coisa que é muito evidente, elas falam que o ambiente fica mais harmônico. E dessa harmonia vem um nível de comunicação extraordinário. A qualidade dessa comunicação, a produtividade começa a subir, você gera engajamento, gera sinergia e você consegue construir feedbacks para atuar como um líder situacional num nível muito mais abrangente. Você tem muito mais intervenção sobre o teu negócio, sobre a tua empresa. Deixa eles mesmos. Foi fundamental me preparar para levar essa organização para um momento melhor, os funcionários se sentirem bem e nós estabilizarmos o nosso clima interno. Conseguimos uma harmonização do nosso ambiente de trabalho. E hoje o relacionamento, tanto nas diversas esferas da empresa, é bastante harmonioso e muito satisfatório. Nós sentimos hoje que os nossos funcionários vestem a camisa. Outro fato realmente relevante é a mudança do clima, a percepção de toda a equipe de que realmente do processo de melhoria está acontecendo. Tá? E isso, inclusive, é muito aparente, está muito claro, inclusive no relacionamento da própria diretoria. Então, isso está facilitando o diálogo, está nos mostrando realmente o caminho, qual o melhor caminho de cada um na busca de um resultado único, que é o resultado da empresa. E também na harmonia com toda a equipe, todo mundo está percebendo que é algo sério, algo realmente de altíssima qualidade. Pensar fora da caixa, pensar num projeto novo, pensar algo que ninguém pensou ainda, realmente precisa de um orquestrante, né? Mais do que uma orquestra, assim, esse maestro ele precisa trabalhar essas diferenças, diminuir os ruídos, para que nós pudéssemos seguir em frente. Que é um trabalho completamente diferente, porque ele aplica para a gente a gestão de pessoas e gestão de processos. Não é simplesmente treina a pessoa e deixa. Há todo um processo onde as pessoas há um acompanhamento constante mostrando o resultado, na busca constante de resultado. O resultado é um conjunto de escolhas diárias, né? E nós escolhemos esse desafio, né, de nos superarmos. E realmente só é possível, e sinceramente, com um profissional de alto gabarito, um profissional preparado, experiente no mercado. Porque também tem uma relação de muita confiança com esse consultor, né? Para onde que esse consultor está levando esse líder e essa organização junto. E foi feito com muito mérito pelo Mansur. Legal, pessoal. Voltei agora com o áudio. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço a cada cliente que pôde dar o seu depoimento, que pôde compartilhar a sua percepção com vocês, né, com outros empresários que podem vir
a fazer um trabalho com a Prosperar Brasil, o método 5A. Eu já vou responder algumas perguntas que surgiram e eu quero te dizer que, se você quiser, existe um caminho para você gerar uma transformação na sua empresa. O 5A, daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, ele vai migrar para mentoria semestral. Mentoria com treinamento. É um programa de 6 meses, com 2 encontros semanais. Ao todo vão ser 96 horas de mentoria. As 5 áreas vão ser cobertas. A gente vai focar muito em liderança, em gestão comercial, em seguida em RH estratégico e atendimento, em inteligência financeira. As aulas vão ficar gravadas e vão ficar disponíveis para você ver e rever. As apostilas são completas, cada aula tem um módulo de apostila com exercício para você anotar o que está acontecendo na sua empresa. Se você fizer o exercício, você é um candidato a uma mentoria ao vivo. Nós vamos ter 2 mentorias por semana. E não se trata só da sua empresa. Você vai poder aprender com empresários de todo o Brasil. Todos os conteúdos da Prosperar Brasil vão estar disponíveis, todas as 5 áreas. Você vai ter uma condição financeira espetacular, porque você vai conseguir por 5 vezes mais, pagando 7 vezes menos, o que a imensa maioria das consultorias não entrega. Normalmente você contrata uma consultoria numa área somente, no máximo em 2, paga um determinado valor e com o 5A você vai ter as 5 áreas fazendo interface. Não adianta eu treinar o teu profissional de vendas se o estilo de liderança não estiver adequado. Não adianta mapear a função se a forma de remuneração daquele setor não estiver adequada. Pode ser um setor administrativo, operacional. Enfim, como eu acho que vocês já perceberam, tudo está interligado. E no 5A você vai conseguir trabalhar os 5 assuntos ao mesmo tempo por um valor que costuma ser 7 vezes menor do que uma consultoria habitual. O método é muito eficaz, é muito completo, você está vendo isso pelos depoimentos, é algo que é trabalhado há 12 anos, a única diferença é que está mudando para online, mas todos os clientes da Prosperar Brasil que eram presenciais estão no online desde antes da pandemia. Eu tive uma razão pessoal para fazer essa mudança e por conta desse motivo pessoal, eu deixei os clientes à vontade para continuarem ou não com o projeto e, para minha surpresa, todos quiseram continuar e todos se adaptaram ao modelo online. Então, é um modelo que funciona, já está no online há mais de 2 anos, muitas trocas, como eu falei, em âmbito nacional e uma oportunidade de você crescer exponencialmente, aprendendo com os acertos e com erros de outros empresários em diversas regiões e diversos segmentos de mercado do Brasil inteiro. É assim que eu acredito que você vai conseguir acelerar a sua empresa num nível e num ritmo completamente diferenciado, abandonando de vez a metáfora do carro usado, do carro que está com o motor fervendo, que está com desgaste, que está cansado. Essa pode ser a grande virada que você está buscando para fazer da sua empresa um Fórmula 1, para fazer da sua história como empreendedor uma história de ainda mais sucesso do que você já teve até hoje. Legal? Você pode com isso deixar um legado para a sua família, você pode deixar um legado para os teus colaboradores, para os teus clientes. E principalmente, quando eu perguntei mais cedo, você gosta de ser líder? Por que você é líder? Se isso tem a ver com o teu senso de propósito, pode ser que você caminhe para o topo da pirâmide de Maslow, que é a realização, a autorrealização. E você vê que você conseguiu chegar num patamar que não é todo mundo que chega. Mas, veja, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, se junta com gente que tem o mesmo propósito, com gente que vai somar em nível de competência, em nível de comprometimento, de conhecimento com você, e vai todo mundo subir junto, calar a mesma montanha. Acesso a material de alto nível não vai faltar. Pode ser essa a grande transformação da sua mentalidade empreendedora. Pode ser essa a transformação que você precisa nesse momento. Legal? Eu recebi uma pergunta aqui, acabei de ver, do querido Ronaldo Barros. Eu acho que foi o Ronaldo Barros, se não foi, me desculpa, me perdoe, mas eu passei os olhos ali e acho que foi o Ronaldo. O Ronaldo, inclusive, deu depoimento aqui, tem vídeo dele aí.
que passou. Obrigado, Ronaldo, pelo seu depoimento. Pois bem, como é que a gente faz quando um funcionário não está num extremo? Mansur, você colocou os funcionários em 4 extremos. E quando ele não está num extremo? Ótima pergunta, Ronaldo. Veja, eu falei que podem ser 4 quadrantes, 5 ou 8. Por que a gente divide em 4? Para ficar mais didático, para você raciocinar melhor. Se eu te der 6 ou 8 opções, você, eu, todos os líderes, não vamos sair do lugar. Se você tem um funcionário que tangencia 2 quadrantes, pega a receita que eu te propus e aplica um pouco de cada uma de acordo com a tua sensibilidade. Você acha que ele está mais para um quadrante, você aplica a receita mais daquele quadrante, mais adequada àquele quadrante. E vice-versa, se você acha que ele está mais voltado para o outro quadrante, a mesma coisa. Tá certo? Como eu disse no início, entre o preto e o branco, tem vários tons de cinza. Cabe a você ter sensibilidade, a cada líder aqui presente, não só ao Ronaldo, a mim, mas a todos nós, termos sensibilidade para... O importante é o seguinte, você pode até errar no feedback, mas dê o feedback. Faça a intervenção. Não se omita. Eu não estou falando aqui para o Ronaldo especificamente. Estou falando, até porque eu conheço bem o estilo de liderança do Ronaldo. Estou falando para todos os líderes que estão presentes aqui. Todos os líderes que vão assistir esse treinamento depois. Os treinamentos estão alcançando 200 e quase 300 visualizações. Você que está assistindo depois, não se omita quando você perceber que há a oportunidade de você fazer uma intervenção praticando liderança situacional. A apostila está disponibilizada, se você ainda não baixou a sua apostila, para fazer a diagnose, a anamnese das áreas críticas, das 5 áreas críticas, inclusive do seu próprio estilo de liderança, do estágio que você está de liderança. Liderança não é, liderança está. A gente pode mudar o tempo todo. A senha para baixar a apostila é gestão, sem acento, no diminutivo. A senha é gestão. E, pessoal, 5A é sobre 5 áreas críticas. O 5A envolve o seminário Encontro de Líderes, que foi o tema de hoje, a excelência no atendimento, o toque de Midas. A excelência no atendimento tem uma série de ferramentas. O toque de Midas tem uma série de ferramentas, de indicadores de gestão, a inteligência financeira e o RH estratégico. São 12 anos fazendo isso, 13 mil horas em 11 estados brasileiros, atendimento presencial, baseado em vivência, não foi um curso ou outro que eu fiz aqui e ali, como a gente tem visto muito na web, e depois eu te trago isso formatado, baseado em alguma coisa que eu ouvi dizer. Estou trazendo casos reais, histórias reais, para que você possa contar a sua própria história na sua corrida, que é única. Se você quiser me dar o prazer de ser o copiloto e da gente trilhar aí com o teu Fórmula 1 o caminho, a pista do 5A, um novo caminho do sucesso empresarial, do sucesso da sua empresa, eu vou ficar muito honrado. Quinta-feira que vem a gente tem um novo treinamento e a gente vai aprofundar os 5As e o refinamento da gestão, da sua gestão empresarial. Eu agradeço demais pela sua atenção, pela sua audiência. Eu estou deixando aqui o meu contato das redes sociais, @GrandMansur. Prosperar Brasil é o site da minha empresa, se você quiser passa por lá, prosperarbrasil.com.br. Um forte abraço. Hoje a gente avançou um pouquinho no horário, estamos com um pouco mais de 2 horas de transmissão. Eu agradeço pela sua audiência, pelo seu comprometimento. Como sempre eu peço, por gentileza, coloca a sua impressão desse treinamento, o que você está levando, e pode colocar isso em forma de uma nota. 0, 5, 10, a nota que você quiser dar espontaneamente. Eu estou te pedindo feedback. Me dê feedback. Eu quero crescer com o seu feedback, porque feedback é o café da manhã dos campeões. Eu espero que você leve algumas coisas dessa noite. Não importa o quanto você sabe, até que eu saiba o quanto você se importa. Você quer ter uma equipe de alto nível, você tem que ser um líder de alto nível. Pessoas não são Lego, pessoas são massinha. Na hora de modelar, elas podem esquentar ou esfriar, derreter ou endurecer. Modele com jeito, modele com conexão, modele com empatia. Toma o comprimido da empatia. Olha nos olhos,
conecta, conversa, dedica um tempo para isso e pratica, exerce a sua liderança. Seja sempre que possível persuasivo, mas quando não der, não se omita. Se necessário, ameace, faça a coação ou faça a chantagem. Naturalmente, você vai fazer isso com elegância, não é? Mas com uma elegância firme. Tá bom, pessoal? Termino por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. E como eu disse no início desse treinamento, eu passei por muitas transformações como líder e ainda passo. Tive a honra, a oportunidade de ajudar muitos líderes a viverem a sua transformação. Certamente eles ainda estão vivendo. Eu espero que o conteúdo dessa noite tenha acendido em você uma centelha de transformação e que você faça a passagem, seja ela qual for, de lagarta para borboleta. Basta que você se dê permissão com o teu nível de consciência. Obrigado, um grande abraço e até, sim, está no link da descrição desse vídeo também o link para você se inscrever para a lista VIP de espera. Quem for fazer parte do 5A, estiver na lista VIP de espera, vai ter uma condição financeira e um conjunto de benefícios diferentes do que quem não está. Porque quem está na lista de espera me traz previsibilidade. Previsibilidade é uma coisa que todo empresário quer no setor comercial e financeiro. Forte abraço, obrigado, uma boa noite.